Louvado seja o nosso Deus. Tudo bem? Tudo na paz? Que bom tê-los aqui. Nós estamos na presença do nosso Deus para recebermos dele aquilo que ele preparou para nós, a sua boa palavra. A Bíblia, ela é uma boa semente, irmãos, uma semente que Deus deseja que ela gere frutos nas nossas vidas, gere mudança nas nossas vidas. E quando essa boa semente, ela se une a uma boa terra, aí pronto, aí a obra é feita, aí os frutos começam a surgir. E a minha oração nessa noite é para que o seu coração seja uma boa terra, onde essa semente vai ser lançada nesta noite. Nós vamos abrir as nossas Bíblias. Você que está com a sua em mãos, pegue-a, por favor, e abra bem no livro do Salmo de número 34. Vamos lá. Nós vamos fazer a leitura do texto sagrado e eu quero que você permita que Deus, através dessa palavra, te auxilie, te ajude, porque cada palavra que vem é uma mão de Deus estendida para nós, irmãos. Alguns para tirá-los do chão, para levantá-los, outros para edificá-los, outros para confortá-los, outros para confrontá-los, para tirar-nos muitas vezes da nossa zona de conforto. Seja lá qual for o propósito, vamos deixá-lo que se cumpra nas nossas vidas. O Salmo é o 34, eu vou pedir que o irmão coloque na tela o versículo 19, e nós vamos ler na tradução ARA, Almeida Revista e Atualizada, aonde a Bíblia ela diz assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Irmãos, hoje eu gostaria de falar convosco sobre um assunto importante, que é algo que eu acredito ser muito comum entre nós. Eu estou me referindo às aflições. Todos nós vivenciamos, passamos por experiências de aflições. Alguns já passaram, outros estão passando, e outros possivelmente, provavelmente, haverão de passar em algum momento da sua vida. E por que isso, pastor? As aflições, elas têm um porquê e um propósito. Normalmente a gente se questiona muito, a gente pergunta: por que, Deus? Por que está acontecendo isso? Quando, por exemplo, alguém passa por uma experiência difícil, desagradável, o porquê é quase inevitável, né? Por quê? Né? Por que isso, Deus? Mas eu aprendi que o porquê não é a pergunta correta, mas é o para quê. É o para que isso está acontecendo. Porque sempre que acontece com um propósito. E quando eu olho textos como esse, que dizem que a vida de um justo é uma vida, irmãos, que as aflições vão ser algo comum na vida dele, eu então entendo a razão pela qual muitas vezes nós enfrentamos aflições. Por que Deus permite as aflições nas nossas vidas? Porque uma coisa é fato: se elas chegam até nós é porque Deus permitiu. Quem acredita nisso, diga amém. Deus permitiu, porque se Ele não permitisse, elas não chegariam até nós. E uma das coisas que eu acredito é que se Deus não quisesse que elas chegassem até nós, elas não chegariam. Porque você concorda que Deus poderia evitá-las, ou Ele não tem esse poder de impedir que alguma aflição chegue? Por que Ele não impede? Por que algumas coisas que acontecem na nossa vida, Deus não as evita? Por que algumas situações, experiências ruins que eu e você passamos, por que Deus, Ele não coloca a mão dele e diz: não vou deixar isso acontecer? Porque Deus sabe muito bem o bem que a aflição Ele faz para a gente. E por isso Ele não as evita. E quando as aflições, elas passam a acontecer na vida de um justo,
Porque, irmãos, é interessante, a Bíblia está dizendo aqui que é na vida do justo, não é da vida do ímpio, não é na vida do pecador, não é na vida daquela pessoa que desrespeita a palavra, pelo contrário, é na vida daquela pessoa que normalmente procura viver de maneira agradável a Deus. Na vida dessa pessoa, as aflições, elas vão existir. E um detalhe é que não serão poucas. A Bíblia diz que são muitas, não são poucas. Então, se são muitas, e são aflições que acontecem na vida de um justo, meu Deus, então, e agora? Como pode, então? Então eu não vou querer mais ser justo? Então eu não vou querer mais agradar a Deus? Então para que eu vou fazer a vontade de Deus, já que se eu fizer a vontade do Senhor, as aflições na minha vida, elas vão se multiplicar, elas vão ser mais do que se eu não servir a Deus, do que se eu não procurar praticar a justiça ou fazer a vontade do Senhor. Então eu acho que é melhor eu não ser então essa pessoa, porque quanto menos aflições, melhor. Aí que você se engana, porque não é quanto menos aflições, melhor, é quanto mais aflições, melhor. Pastor, mas como assim quanto mais aflições, melhor? Como que pode ser quanto mais aflições, melhor? Escute o que eu vou lhe falar. Deus não se engana ao, irmãos, direcionar para os justos uma maior quantidade de aflições e aflições maiores ainda. Ele não erra quando ele faz isso. Deus sabe muito bem, volto a dizer, o que a aflição produz na vida de uma pessoa. E por isso ele não as evita. Eu arrisco dizer que as melhores coisas que aconteceram nas nossas vidas foram as aflições pelas quais nós passamos. Eu arrisco a dizer que, irmãos, as melhores coisas que já aconteceram nas nossas vidas não foram os melhores dias que a gente viveu, mas foram os piores. Pastor, mas como que isso é possível? Eu, particularmente, eu vou falar de mim. Eu quero falar da minha experiência e talvez isso te ajude. Eu posso dizer para você, irmãos, que as piores aflições que eu vivi, as piores ou as maiores aflições que eu passei na minha vida, hoje elas se tornaram as minhas melhores experiências. As maiores aflições que passei e as piores delas se tornaram os meus maiores testemunhos. Aí eu pergunto, Deus foi injusto ou mau ao ter permitido eu passar por essas aflições? Não, Ele foi bom. E Ele foi bom e Ele sabia que essas aflições para mim, elas se tornariam uma bênção. Elas se tornariam algo que eu olharia para trás e eu diria, como foi bom eu ter sido afligido, porque o salmista disse isso. O irmão vai colocar Salmo 119 aí, quando Davi disse assim, foi-me bom ter passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. Mas ele disse que foi bom, pastor. Foi. Ele não falou quando ele estava passando, ele falou depois de ele já ter passado, porque na hora que a gente está passando, ninguém acha que é bom. Porque na hora que a aflição está ali presente, ninguém acha que é legal. Olha, Salmo 119, versículo 71, o que diz? Ele diz o quê? Foi-me bom ter sido afligido, para que eu aprendesse os teus estatutos. Então, quando a gente olha para trás, a gente vai ver quão bem ou quão bom foi nós termos passado por essas experiências. Hoje eu posso, por exemplo, contar para vocês testemunhos de experiências que eu tive e que hoje eu vejo como foram boas, como foi bom. Eu, como pregador, eu não tenho outra experiência para contar, a não ser normalmente experiências relacionadas à obra de Deus, ao ministério. E como pastor, nós temos missões, é nos dado missões, é nos enviado para lugares, irmãos desconhecidos, pessoas desconhecidas. E alguns desses lugares para onde nós somos enviados são desafiadores. E eu tenho duas experiências em relação a ministério, a igreja, a pastoreio, que hoje eu posso dizer para vocês que foi muito bom ter passado por isso. Os dois lugares onde eu mais sofri, irmãos, foram os lugares onde Deus mais me honrou. Foi os lugares onde Deus mais me abençoou. Foi os lugares onde eu posso dizer para você que eu fui mais feliz na minha vida. Não que eu não seja feliz
eu sou muito feliz, eu sou muito realizado, mas foram as melhores experiências da minha vida. Eu gosto de falar de alguns lugares onde passei, um deles pelo qual eu tenho muito carinho e gosto muito de falar. Os irmãos acham até engraçado, mas a gente quando fala, a gente fala com alegria, porque foi uma experiência muito boa para a gente. A primeira delas foi na cidade de Codó do Maranhão. Essa foi uma experiência que eu, como pastor, jovem, 19 anos, eu sempre pastoreei na capital, um lugar onde eu estava perto da minha família, perto de todos os amigos. Codó ficava a 300 e alguma coisa, alguns km de São Luís do Maranhão, a capital. Certa vez o pastor me chama, né? A gente estava num local lá, os pastores me chamam e você vai para Codó. E aquilo me veio com um impacto muito grande. E assim, foi um choque, porque eu nunca tinha saído de perto assim da minha família, eu nunca tinha saído de perto dos meus pais, embora eu já estava ligado na obra, mas eu estava ligado na obra, mas sempre perto, qualquer coisa, casa da mamãe, casa do papai, meus irmãos por ali. E agora, irmãos, lá vai eu, solteiro, jovenzinho, só... Eu ia falar porque eu era muito magro, pessoal, meu Deus do céu, só Deus na minha vida, era mesmo para... E Codó era aquela igreja que tinha assim uma dificuldade muito grande, uma luta muito grande, né? Em relação a muitas questões, batalhas. Codó, uma cidade conhecida por, né, um lugar que existem muitos terreiros e tal, trabalhos. Então, lá no Maranhão, não sei se você conhece, mas a fama é de que é a terra da macumba, para você entender. A terra da macumba, onde tinha, já faleceu, o maior de todos os macumbeiros, né, do Brasil. Inclusive, irmãos, na época que eu estava lá, 2004, vivo, né, fui vivo. Até interessante que eu passei 2 anos lá, nunca ouvi. No dia que eu fui embora, eu estava lá no local chamado quilômetro 17. Eu estava lá nesse local para pegar o ônibus para ir, que era uma estrada que pegava o ônibus, passava para ir para o No dia que eu vim embora, ele aparece lá no quilômetro 17. Ele estava numa Ford F250, desceu da Ford, falei, meu Deus, você vai se despedir de mim, o dia que eu estou indo embora, ele veio dar tchau, passei 2 anos, não vi o homem, agora quando eu vou embora ele aparece aqui, né? Meu Deus do céu, acho que ele foi ver se eu estava mesmo indo embora, né? Mas eu fiz a obra de Deus ali, e posso dizer, irmãos, fui para lá com grandes desafios, e a igreja numa situação difícil, porque os irmãos estavam bem dispersos, né? Muita gente dispersa, né? O pouco povo que tinha estava disperso, então não tinha pessoas. Culto de Santa Ceia domingo, em especial, eram 1, 2 pessoas, Santa Ceia. Então uma luta muito grande, uma batalha. E ali a gente foi batalhando, lutando, guerreando, orando e pedindo graça a Deus para que Ele nos ajudasse. E foi assim muito desafiador. Porque quando eu cheguei na igreja, a igreja era apenas um salão, né? Era um salão apenas, tinha um banheirinho lá no fundo, o único banheiro, e eu ia morar na igreja. Mas como é que eu morava na igreja, irmão? Não tinha, era o salão. Os pastores que me antecederam eram pastor casado, tinha uma casa lá, né? E os outros que pastoreavam lá, eles eram de outra igreja, só fazer culto lá. E eu fui para ficar integralmente lá, solteiro. Não tinha condição de alugar nada. O recurso da igreja não dá para alugar nada, eu não era cadastrado. Mas, irmão, foi um lugar onde Deus, Ele realmente mostrou o seu cuidado. A aflição foi grande? Foi. Mas hoje eu olho e digo, foi bom ter sido afligido. Foi uma luta, foi uma batalha. Eu peguei uma estante, né, que tinha lá, vamos dizer assim, um armário, aquele de ferro. Coloquei assim, atrás do altar, para poder fazer uma divisão aqui, como se fosse isso aqui, ó. Isso aqui era o meu armário lá, coloquei um pano em cima, um tecido, e aí meu quartinho ficou aqui atrás. Eu escondi aqui era o púlpito, né? Deixa eu ver se eu acho aqui para mandar para vocês. Irmão Igor, coloca na tela aí, eu vou colocar aqui para vocês verem como é que era. Aí vocês vão ver o que eu estou falando. O armáriozinho, meu quartinho ficou ali atrás, eu fiquei morando ali. E o banheiro, irmãos, o banheiro, misericórdia, meu Deus. O banheiro era só o banheiro, que era o banheiro da igreja, né? Tem como você entrar aí? Não tem? Então tá. Então vamos entrar aí no coisa aí. Tá aí, ó. Pega essa foto, coloca na tela, deixa eu mostrar para os irmãos aqui, para eles poderem ver a foto e eu mostrar. Então, quando, irmãos, a gente estava ali nessa situação,
era, né, difícil, era uma aflição grande, não era fácil. Então não tinha recurso, não tinha, né, muita estrutura, não tinha nada. Era a misericórdia de Deus. Mas foi um lugar que hoje eu posso contar um testemunho. A gente começou, Deus me deu graça lá de a gente poder começar. Eu comecei um programa na televisão lá, falei, meu Deus, como é que eu vou pagar isso aqui? Eu não tinha dinheiro, eu vou fazer pela fé. Então eu comecei a fazer um programa, irmão. Eram os minutos que tinha depois do programa do missionário, o Show da Fé, eu entrava, irmão, e as pessoas começaram a chegar. Aí depois eu comecei a fazer de manhã também um programa. Deus começou a abençoar, começou a vir pessoas, começou a vir irmãos para participar das reuniões. Chegava gente, falei, meu Deus, obrigado. E aí houve um avanço, um progresso, né? As pessoas começaram a chegar. Hoje a Igreja da Graça em Codó é uma igreja, né, muito... Está carregando? Então tá. Então a gente tem visto, né, que as aflições por essas experiências, meu Deus... Eu nunca, irmãos, foi a primeira vez que eu fui para uma igreja assim, muito, sabe, uma dificuldade, uma luta, uma batalha, mas Deus foi glorificado. A aflição ali, ela foi boa. Por quê? Porque ela é boa. Se Deus tivesse me poupado disso, para que eu não passasse por isso, para que eu não enfrentasse isso, meu Deus, eu não teria sido aperfeiçoado, eu não teria sido fortificado, eu não teria amadurecido, eu não teria sabido lidar com... Então Deus vai trabalhando nesse sentido, nas nossas vidas. Eu falei de duas experiências, outra aqui mesmo no estado. Eu pastorei a Igreja da Graça na cidade de Trindade, Goiás, 4 anos e alguns 4 meses, mais ou menos. Irmãos, eu, sinceramente, de coração, quando eu fui para aquele lugar... E na verdade, quando eu recebi a notícia de que eu iria para lá, eu fiquei uma tristeza muito grande. Porque eu não tinha o desejo de ir para ali. Eu não tinha essa vontade. E assim, nem eu mesmo entendia o porquê, mas eu não tinha. E eu só sei que eu fiquei muito triste. Mas uma tristeza mesmo profunda. E eu, quando recebi a notícia, a gente ficou, né, com essa tristeza e fomos dessa forma. Nós fomos tristes, mas fomos fazer a obra de Deus. Irmãos, olha, depois de um tempo ali naquele lugar, eu posso dizer para vocês que, semelhantemente, ou até mais do que em Codó, a alegria de Deus veio de uma forma tão grande, e aquilo que era tristeza se transformou numa alegria tão tremenda, e assim, uma experiência muito boa também. Não é que o lugar era ruim, não era nada disso ali no caso, mas assim, foi uma tristeza, mas Deus, Ele tratou com a gente de uma forma que fez com que aonde foi a nossa maior tristeza se transformasse em uma das nossas maiores alegrias. Olha ali, ó. Bota aí, irmão Igor. Olha só, pessoal. Talvez os irmãos que estão aí no vídeo, ouvindo a mensagem, vocês não vão ter, né? Talvez o irmão pode até, na hora que eu tiver, você coloca no vídeo, ele vai editar e vai colocar. O pessoal do vídeo vê. Essa é uma foto na cidade de Codó. Essa é a nossa igreja, olha o tecladinho lá em cima da mesa de plástico, irmão Igor. Ali atrás é onde era o armário, que eu peguei e coloquei lá. Guardava os livros, né? Estava jogado, eu peguei e coloquei o pano em cima, e ali atrás era o meu quarto. Os irmãos, quando iam para o banheiro, lá no fundo, a portinha lá, eles olhavam minha bagunça do meu quarto, lá do pastor, e aí voltaram. Depois que eu construí um altar aí, irmão, depois eu vou ver se tem uma foto do altar, construí um altar, uma parede de fora a fora, né? A gente construiu e aí ficou mais reservado lá atrás, né? Aí ficou um ambiente melhorzinho lá atrás. Deus foi agindo no sentido de dar para a gente essa graça, mas foi assim, foi muita aflição, mas foi-me bom ter sido afligido. Diga glória a Deus. E a gente leu que o quê? Que muitas são as aflições, mas de todas o Senhor nos livra. E nessa noite eu quero declarar sobre a tua vida que a tua maior aflição também vai ser o teu maior testemunho, que a tua maior aflição, ela também vai ser a tua melhor experiência, vai ser a maior de todas as lições que você vai ter sobre a sua vida. Diga glória a Deus, igreja. Vai ser bênção do Senhor. Então, quando nós enfrentamos a aflição, o que a gente faz? Como a gente se comporta? É verdade que na hora dessas lutas aí, quantas vezes eu não quis pegar minhas coisas, eu vou me embora, eu vou para a casa da minha mãe, eu preciso passar por isso aqui. Irmão, Codó foi o lugar que Deus, depois, eu não lembro exatamente quantos meses, logo que eu estava lá e eu fui surpreendido, o pastor me liga, que era o pastor, disse, ô Técio, prepara os teus documentos aí, que você vai
vai ser cadastrado pela igreja. E aí, lá em Codó foi quando Deus me deu essa bênção de receber, né, uma ajuda, um auxílio pela igreja. Quando eu estava em Codó, alguns meses depois de estar lá, fui para lá solteiro. Meses depois, Deus me abençoa, conhecendo a minha amada, minha querida, que hoje é minha esposa, a irmã Carla. Alguns meses eu não conhecia ela em Codó, a conheci na capital, porque eu ia algumas vezes na capital, e uma dessas idas, Deus disse: eu vou dar um presente, ele está lá, sendo afligido, mas deixa eu dar uma alegria para ele. E foi me dando alegria sobre alegrias. Mas foi aflitivo, foi bom ter sido afligido, irmãos. Mas Deus tratou de ir cuidando. Por quê? Porque o texto do Salmo 34 diz que muitas são as aflições de um justo, mas de todas o Senhor os livra. Aleluia! Diga glória a Deus! De todas! Não é só de algumas. É por isso que vale a pena você ser justo, ainda que para isso você tem que ser afligido. Por quê? Porque você vai ter aflição? Tem, mas você tem a garantia de que Deus vai livrar você. O ímpio não tem essa garantia, o pecador não tem essa garantia, o justo tem. O justo tem aflição? Tem. Daniel foi para a cova? Foi. Mas Deus deixou que ele morresse na cova? Não. Deus o livrou, porque Deus livra de todas. Deus não vai impedir a cova, Deus não vai impedir a aflição, mas Ele vai te livrar dela em nome de Jesus. Deus não vai impedir, irmãos, que surja uma experiência que muitas vezes vai doer, vai ser difícil, mas você pode ter certeza que o teu coração pode ficar em paz. Por isso que no meio da aflição, a gente precisa aprender a ficar em paz. Por quê? Porque Deus está me assegurando que Ele vai me livrar. Amém. E o que eu posso dizer é que hoje a gente está aqui pelo fato de termos permanecido firmes diante das aflições, diante das dificuldades, dos apertos, diante das batalhas. Irmãos, e ali foi aquela luta e aquela coisa, mas Deus sempre cuidando, Deus sempre trabalhando, Deus sempre agindo, Deus sempre preparando tudo, nunca deixou faltar nada. Ele cuidou. Às vezes eu estava lá sozinho, eu ficava triste, às vezes, meu Deus, eu estou aqui agora. Deus já tratou de levantar lá uns irmãos, lá uns amigos, uns jovens lá que ficavam comigo e tudo mais, e Deus foi trabalhando. Por quê? Porque Ele permite a aflição, mas Ele nos cuida em meio a ela. Ele não nos desampara no meio da aflição. No meio do fogo, Ele está contigo para passar pelo fogo. No meio da água, Ele está contigo para passar também pela água. Quando as situações estiverem, irmãos, adversas, Ele está ali, do nosso lado. E por eu ter estado firme, e por você estar firme também, você vai poder experimentar aquilo que essa aflição gostaria de te revelar, que são coisas boas. Eu vejo o caminho de Deus inverso. Enquanto o diabo às vezes dá aparentemente uma coisa boa e depois ele vem com Deus não, às vezes dá uma aflição e depois vem a coisa boa. O diabo às vezes aparenta algo bom, tá maravilhoso, se está muito bom, tem cuidado. Se está difícil, então você sabe que, você provavelmente está no caminho certo, está na direção certa. Por isso que a gente tem que se manter firme. Em meio à aflição, a orientação é essa: mantenha-se firme, mantenha-se seguro. Paulo orientou isso aos seus discípulos em carta, no livro de Atos, quando ele falava com alguns irmãos. Ele então disse assim para eles: quando a aflição vier, irmãos, ou se ela já veio, Deus nos orienta a fazermos isso. Atos capítulo 14, versículo 22, está escrito assim: renovando o ânimo dos discípulos, e os encorajando ao que, igreja? A perseverar na fé,
Ensinando, é necessário que em meio de muitas aflições, ingressemos no reino de Deus. Então veja que o apóstolo Paulo, Barnabé, esses homens de Deus, eles estão, irmãos, confirmando os ânimos dos discípulos, renovando os ânimos dos discípulos, dando-lhes palavras de encorajamento. Para quê? Para eles ficarem firmes na fé, para eles não deixarem as aflições os derrubarem, porque Paulo estava tentando mostrar para eles que aquele não era o propósito da aflição, não era para que eles desistissem. Você não está passando uma aflição para você desistir, você não está passando por uma adversidade para você desistir, você não está passando por uma luta para você retroceder e nem abandonar a sua fé. Pelo contrário, nós estamos passando por essas coisas, irmãos, porque o propósito de Deus é bom, é perfeito, porque o propósito de Deus é nos preparar. E nada vai nos preparar tão bem quanto as aflições. Uma das coisas que eu e você precisamos entender é que algumas coisas nós não aprendemos de outra maneira, de outra forma, a não ser por meio das aflições. Não há sala de aula, não há faculdade, não há universidade, não há nada que nos ensine tão bem quanto as aflições. Então, quanto mais aflições, mais preparados nós estaremos, mais aperfeiçoados nós estaremos. Quem entende, diga glória a Deus. Eu não estou dizendo que você deva pedi-las, nós não pedimos aflições, nós não desejamos aflições, mas nós não podemos também evitá-las, e nem podemos nos esquivar delas. Eu não peço, eu não desejo, mas eu preciso delas, e quando elas vierem, Senhor, me ajuda e me dá graça para eu superá-las, vencê-las e, sobretudo, permanecer firme como a Tua palavra está dizendo. Hoje Deus nos trouxe aqui, hoje Deus está falando com você através desse vídeo, para que você permaneça na fé, para que nós permaneçamos na fé, para que nós, irmãos, nos mantenhamos firmados naquilo que Deus falou conosco. Então a aflição não é para você abandonar a sua fé, não é para você deixar de buscar Deus, porque às vezes acontece com muitas pessoas que quando são afligidas, elas abandonam a fé, elas abandonam o propósito de Deus para a vida delas, elas deixam aquilo que o Senhor, não posso deixar, eu tenho que perseverar naquilo, eu tenho que permanecer. A Deus, eu quero permanecer na fé. A Bíblia NTLH, esse mesmo versículo 22, ela diz assim: eles animavam os cristãos, eles davam coragem para ficarem firmes aonde, igreja? Na fé. E também ensinavam que era preciso passar por muitos sofrimentos para poder entrar no reino de Deus. Portanto, irmãos, aprenda que a aflição, o sofrimento, ele é pedagógico, ele é algo que possui um poder extraordinário de nos ensinar o que a gente precisa aprender. Aleluia! Aleluia. Eu não saberia muito do que sei hoje se não tivesse caminhado por essas rotas que Deus estabeleceu para mim. Eu não estaria aqui hoje se eu não tivesse me mantido firme na fé. Você não vai estar onde Deus quer que você esteja se você não se manter na fé. Mas se manter, você vai chegar lá. Você vai alcançar esse propósito. Você vai viver o plano de Deus. Você vai viver o melhor de Deus. Diga glória a Deus, igreja. Porque é o que Ele tem preparado para nós. E o caminho é o da aflição. Esse é o caminho. Essa é a direção pela qual Deus nos leva. Ele fala que o reino de Deus, irmãos, ele seria, eles se apoderariam, eles entrariam no reino por meio das tribulações. Até o acesso ao reino de Deus, a passagem obrigatória
São as tribulações. Por quê, pastor? Porque uma pessoa que não suporta a aflição, a tribulação, uma pessoa que não suporta, que não supera, que não vence uma tribulação para permanecer com Deus, ela não é apta, irmãos. Por isso que Deus fala que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto. Por quê? Porque a pessoa que ela de fato ama a Deus, ela passa pela aflição que tiver que passar, mas ela não abandona o Deus dela. Ela não abre mão do Senhor dela. Ela não abre mão da comunhão com Deus. Ela vai ser afligida, ela vai passar por luta, ela vai passar por batalhas, mas ela permanece firme com o Senhor. Isso é uma prova de amor. É uma prova de que você de fato, o ama, o quer, e que você não vai, irmãos, então a aflição, você não vai abrir mão dele. Você nunca vai querer deixá-lo, porque você passou pelo que você passou, e suportou, e não abandonou. Você não, isso aí, reino de Deus aqui pode, isso aqui o acesso está liberado, porque passou por tanta tribulação, mas ela não abandonou a sua fé, não abandonou a presença de Deus, continuou firme. Então passe pelo que você tiver que passar, enfrente o que você tiver que enfrentar, mas se mantenha firme na palavra, mas se mantenha firme nas Escrituras, mas se mantenha firme naquilo que Deus falou no seu coração. E aí, irmãos, é certo e é fato que essas aflições, elas resultarão, elas se transformarão naquilo que eu e você queremos e desejamos viver. Essas lutas, essas batalhas, elas são nada mais, nada menos do que, vamos dizer que é como se fosse o transporte que nos leva para o destino que Deus preparou para a gente, que nos leva para os lugares que Deus reservou para nós. Portanto, não as rejeite, não as despreze, não as ignore. Pelo contrário, alegre-se por isso. Louve ao Senhor, porque é fato de que quando a Bíblia, ela irmãos, nos fala de uma aflição, o irmão colocou aí, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17, leia comigo, e diz, e essa pequena, tem Bíblias que fala leve e momentânea. Ah, pastor, leve porque não é para o senhor. Irmão, às vezes a gente acha que a nossa luta é grande, e aí você vai ver a do outro, e aí você se envergonha da sua, porque a sua não é nem um pouco perto da do outro. O Paulo, quando contava a luta dele, os outros, ai meu Deus, eu achava que eu estava na luta. E Paulo era prisão, era não sei o que, era assassino, era morte, era açoite, irmão, vigília, e naufrágio, e não sei o que. Então ele fala, a Bíblia fala que é uma leve e é uma momentânea tribulação. Ela produz para nós um eterno peso de glória muito excelente. Ela produz algo bom. Então a tribulação, a aflição, ela é boa pelo que ela produz, pelo que ela resulta, e é coisa boa. Diga glória a Deus. Por isso não rejeite, não despreze. Por isso que muitas são as aflições do justo, porque o que ela produz é bom, é benéfico, é algo que vai de fato, irmãos, cooperar, contribuir para que o propósito de Deus ele se cumpra nas nossas vidas. Fique com essa palavra, creia nela. Diante da aflição, fique firme na fé.